Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre tipos sanguíneos. Então, veremos os tipos A, B, AB e O. E, além disso, veremos a técnica de tipagem sanguínea. Espero que vocês gostem, deixem os seus comentários, ativem as notificações e deem os seus likes. Eu vou compartilhar com vocês a tela para iniciarmos a nossa aula. Bom, então, como eu falei, a nossa aula hoje é sobre tipos sanguíneos. Então, para nós vermos sobre esses tipos, né, é importante falarmos sobre as hemácias, que são as células, né, presentes no nosso sangue. Então, na nossa aula sobre sangue, nós vimos as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue ou eritrócitos. Como eu disse, os tipos sanguíneos são A, B, AB e O. E esses tipos sanguíneos, eles estão relacionados com a presença de proteínas na membrana plasmática das hemácias. Bom, então o tipo sanguíneo A, né, o genótipo dele é Isão A ou Isão A, Izinho. O tipo sanguíneo A, como vocês estão vendo a hemácia deles, na hemácia existe aqui um triângulo verde representando então o antígeno A. Então, quem é do tipo sanguíneo A vai ter o antígeno A nas suas hemácias. E no seu plasma vai ter os anticorpos anti-B. Quem é do tipo sanguíneo B, o genótipo dele é Isão B ou Isão B, Izinho. E como vocês podem ver aqui na hemácia, né, o triângulo azul é representando o antígeno B grudado na hemácia desses indivíduos. Então, quem é do tipo sanguíneo B tem antígenos B nas suas hemácias grudados e tem anticorpos anti-A no seu plasma. O indivíduo que é do tipo sanguíneo AB, o genótipo dele é Isão A, Isão B. Na hemácia, vocês observam que tem tanto antígeno A quanto antígeno B, e eles não têm anticorpos nem anti-A e nem anti-B no seu plasma. Já o indivíduo que é do tipo sanguíneo O, o genótipo dele é Izinho. Vocês observam que a hemácia desse indivíduo é lisa, então não tem nem antígeno A e nem antígeno B. Mas esse indivíduo tem anticorpos anti-A e anti-B no seu plasma. Então, de uma forma completa, o indivíduo que é do tipo sanguíneo A, na sua hemácia, ele vai ter o antígeno A e no seu plasma vai ter o anticorpo anti-B. O indivíduo que é do tipo sanguíneo B, na sua hemácia grudada nela, vai ter o antígeno B e no seu plasma vai ter o anticorpo anti-A. O indivíduo que é do grupo sanguíneo AB, ele vai ter os dois antígenos nas suas hemácias, os antígenos A e os antígenos B, e não tem nenhum anticorpo no seu plasma. Já o indivíduo que é do grupo O, você percebe que a hemácia dele é lisa, ela não tem nenhum antígeno grudada nela, mas ela vai ter os anticorpos anti-A. Esse indivíduo, né, vai ter os anticorpos anti-A e anti-B no seu plasma. Bom, no momento de uma transfusão sanguínea, é necessário observar o antígeno do doador e o anticorpo do receptor. Então, sabe-se que o O é um tipo sanguíneo, que é um doador universal, por quê? Porque o sangue desse indivíduo, as hemácias desse indivíduo não tem nenhum antígeno. Já o indivíduo que é AB, ele é receptor universal, porque o sangue desse indivíduo, o plasma dele, não tem nenhum anticorpo. Então, é por esses motivos que o O é doador universal e o AB é o receptor universal.
Bom, então agora nós vamos analisar cada tipo sanguíneo e vamos ver para quem que esse indivíduo pode doar o sangue e de quem que ele pode receber. Então vamos partir do grupo sanguíneo A. Então você sabe que o grupo sanguíneo A, ele tem antígenos A na sua hemácia e anticorpo anti-B no seu plasma. Esse grupo sanguíneo, ele só pode doar para o A e para a B. Por que que o A, ele não pode doar, por exemplo, para o tipo sanguíneo B? Porque o tipo sanguíneo B tem anticorpos anti-A no seu plasma. Então, quando esse sangue A, se por um acaso ele entrar no indivíduo que é do tipo sanguíneo B, os anticorpos anti-A do indivíduo B vão reagir com o antígeno A do sangue A, fazendo uma reação que nós chamamos de aglutinação, tá? E essa reação, ela não é viável, ela não pode acontecer. Do mesmo modo, quem é do tipo A não pode doar para quem é O. Por quê? Porque quem é O tem anticorpos anti-A e anti-B. Então, quando aquele sangue A chega no indivíduo que é O, os anticorpos anti-A do indivíduo O reagem com o antígeno A daquele indivíduo e formam, então, uma reação de aglutinação. Portanto, o indivíduo que é do tipo sanguíneo A, ele só pode doar para quem é A e para quem é AB. Por quê? Porque quem é AB não tem anticorpos. E quem é A também não vai ter o anti-A, tá? Então, é por isso que o A só vai doar para quem é A e para quem é AB. E o A, ele pode receber tanto de A quanto de O. O indivíduo que é do tipo sanguíneo B, então ele tem o antígeno B na sua hemácia e o anticorpo anti-A no seu plasma. Esse indivíduo, ele só pode doar para quem é B e para quem é AB. Por quê? Porque tanto quem é B quanto quem é AB não tem anticorpos anti-B no seu plasma. Já o B, ele não pode doar para o A, por quê? Porque o A tem anticorpos anti-B, que em contato com o antígeno B, faz a reação de aglutinação. Da mesma forma, o indivíduo que é B, ele não pode doar para quem é do tipo sanguíneo O. Por quê? Porque quem é O tem o anti-B no seu plasma, que reagiria com o antígeno B, fazendo a reação de aglutinação. Então, o B doa para quem é B, para quem é AB, e recebe de quem é B e de quem é O. O indivíduo que é AB, ele só pode doar para quem é AB. Por quê? Porque quem é AB tem antígenos A e B e não tem nenhum anticorpo no seu plasma. Se esse AB tentar doar para quem é A tem anticorpos anti-B no seu plasma, que reage com os antígenos B da hemácia do AB fazendo aglutinação. Se o AB tentar doar para quem é B tem anticorpos anti-A, que reagem com o antígeno A da superfície das hemácias do indivíduo AB fazendo aglutinação. E se quem é AB tentar doar para o indivíduo que é O, ele tem os anticorpos anti-A e anti-B, que reagem contra os antígenos A e B dessas hemácias, fazendo aglutinação. Então, por esses motivos, quem é AB só pode doar para quem é AB. Mas, em contrapartida, o indivíduo que é AB, assim como eu, nós somos considerados receptores universais, podendo então, receber sangue de A, de B, AB e O. E o indivíduo que é O, ele pode doar para todo mundo. Ele pode doar para quem é O, para quem é A, para quem é B, para quem é AB. Por quê? Porque ele não tem nenhum antígeno na sua hemácia, tá? Então, ele pode doar para o A, que apesar de ter os anticorpos anti-B, não vai ter com quem reagir. Ele pode doar para o tipo sanguíneo B, que apesar de ter os anticorpos anti-A, não vai ter com quem reagir. E pode doar para quem é AB, que tem os anticorpos anti-A e anti-B, que não vai ter, nesse caso, então,
vai ter os antígenos, né, A e B, e não vai ter com quem reagir. Então, o tipo sanguíneo O, ele pode doar para todo mundo, tá? Já ele só recebe de quem é O. Então, o O, apesar de ser doador universal, ele fazer essa boa ação de poder doar para todo mundo, ele só vai receber dele mesmo, tá? Então, aqui é para mostrar para vocês que a hemácia, né, do O não tem nenhum antígeno e que no seu plasma tem anti-A e anti-B. Então, aqui é um esquema para mostrar para vocês que o O é doador universal. Então, ele pode doar para o A, para o AB, para o B e para ele mesmo, porque ele não tem antígenos na sua hemácia. O AB é receptor universal, então ele recebe de A, ele recebe de O, ele recebe de B e de AB, porque ele não tem anticorpos nem anti-A e nem anti-B no seu plasma. E mostrando, então, o A, que ele recebe só do A e dele mesmo, e que ele doa para a B e doa para ele mesmo. E o B, que recebe sangue de O e dele mesmo e doa, né? Para a B e doa para ele mesmo. Quando se vai fazer a tipagem sanguínea, né, para identificar qual é o tipo de sangue daquele indivíduo, então são coletadas geralmente 2 gotas, né, na lâmina. Então esse quadrado, esse retângulo, na verdade, representa a lâmina, e aqui nós temos 2 gotas de sangue. Sobre essas gotas de sangue é pingado soro contendo anticorpo anti-A, e na outra gota é pingado soro contendo anticorpo anti-B. Vocês observam que quando forma esse emaranhado vermelho, quer dizer que houve aglutinação, quer dizer que houve reação. Então, o soro anti-A, ele reage com o antígeno A. O soro anti-B, ele reage com o antígeno B. Então, nesse primeiro caso, onde somente o soro anti-A reagiu, quer dizer que aquele indivíduo só tem antígenos A nas suas hemácias. Portanto, ele é do tipo sanguíneo A, porque aqui ele não tem antígeno B, não teve reação. Quando no outro caso, né, então nas 2 gotas de sangue só reagiu o anticorpo, o anti-B, quer dizer que essa hemácia só tem antígeno B. E quem tem só antígeno B é o indivíduo do grupo sanguíneo B. No terceiro caso, onde houve reação tanto com o soro anti-A quanto com o soro anti-B, quer dizer que as hemácias desse indivíduo têm antígenos A e B, caracterizando então o grupo sanguíneo AB. Quando não tem reação nenhuma, nem com o soro anti-A, nem com o soro anti-B, quer dizer que as hemácias desse indivíduo não têm antígeno A e nem antígeno B, caracterizando então o grupo sanguíneo O. Então, aqui é outra imagem, né, para mostrar para vocês como que é essa reação de aglutinação. Então, aqui foi pingado, né, 2 gotas na lâmina, 2 gotas de sangue nessa lâmina, 2 nessa e 1 nessa. Pingou o soro anti-A, soro anti-B e o anti-D, que eu vou explicar daqui a pouco, que refere-se ao indivíduo ser positivo ou negativo. Como aqui reagiu no soro anti-A e não reagiu no soro anti-B, quer dizer que esse indivíduo é do tipo sanguíneo A. Então, reage porque forma esses grumos, tá? Forma essa aglutinação. É como se o sangue coagulasse ali. Já no anti-D, vocês observam que não teve reação. Então, esse indivíduo, ele é A negativo. Se no anti-D tivesse tido a reação, ele seria A positivo. Bom, então, o fator RH, ele significa, vem do rhesus, né, que era o macaco, onde foi feita, então, a pesquisa. E esse sistema RH é o que vai ditar, o que vai dizer se aquele indivíduo é positivo ou negativo.
Então, esse RH, vocês estão vendo aqui que nessas hemácias tem umas bolinhas azuis que refere-se a essa proteína RH. Então, quando o indivíduo tem essa proteína, quer dizer que ele é positivo. Quando esse indivíduo, nas suas hemácias, não tem essa proteína, quer dizer que ele é negativo. O indivíduo que é RH positivo, nós falamos que ele é dominante, o seu genótipo. E o indivíduo que é RH negativo, nós falamos que ele é recessivo. Bom, então, numa transfusão sanguínea, quem é negativo pode doar para negativo. Quem é negativo pode doar para quem é positivo. Quem é positivo pode doar para quem é positivo. Mas quem é positivo não pode doar para quem é negativo. Por quê? Porque esse indivíduo que é negativo, se ele receber o sangue de um indivíduo positivo, esse indivíduo negativo reconhece aquela proteína RH como sendo algo estranho e vai, então, começar a produzir anticorpos anti-RH. Então, quem é doador universal? O O negativo. Então, o negativo ele pode doar tanto para o negativo quanto para o positivo. Já o receptor universal é o AB positivo, porque vocês estão vendo aqui que o positivo ele pode receber tanto do negativo quanto do positivo. E pais RH positivo podem ter filho negativo? Sim. Se esses pais forem heterozigotos, ou seja, né, tiverem errão, errinho, quando se faz esse cruzamento, observa-se que existe 25% de chance desse casal, né, ter um filho RH negativo. Então, pais positivos podem ter filhos negativos. Existe uma doença chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, que acontece quando a mulher é RH negativa, o pai é RH positivo e ela gerou uma criança RH positiva. Então, as condições necessárias para que essa doença se estabeleça são essas. A mãe precisa ser RH negativa, o pai precisa ser RH positivo e a primeira criança é RH positiva. A gestação flui normalmente, mas no momento do parto, pode ser que o sangue da criança tenha contato com o sangue materno. Somente nesse momento do parto é que quando as hemácias dessa primeira criança entrarem em contato com essa mãe, ela vai reconhecer aquelas hemácias, né, RH positivas, como sendo estranhas. E essa mãe começa a produzir anticorpos anti-RH. Mas não vai acontecer nada com aquela primeira criança. O problema é a segunda criança RH positiva, porque essa mãe tem anticorpos anti-RH no seu plasma. Quando essa mãe, então, gera uma outra criança que também é RH positiva, aqueles anticorpos anti-RH da classe GG passam pela placenta da mãe para o bebê e podem destruir as suas hemácias, destruindo então as hemácias daquela criança. Por isso que essa doença chama doença hemolítica do recém-nascido. Então, o problema é na segunda criança que for RH positiva, porque aqueles anticorpos maternos, ao passarem pela placenta, podem destruir as hemácias dessa criança. Qual é a solução encontrada para esse problema? Administrar um soro nessa mulher no momento do parto daquela primeira criança ou até 72 horas após esse parto, administrar um soro anti-RH. Por quê? Porque no momento que essa criança, né, que o sangue da primeira criança entrar em contato com o sangue materno, o soro que aquela mulher recebeu já vai combater essas hemácias, não sensibilizando essa mãe. Então,
Para que a eritroblastose fetal aconteça, a mulher precisa ser RH negativa, o pai RH positivo e a primeira criança RH positivo. No momento do parto, essa primeira criança, o sangue dela pode sensibilizar essa mulher e essa mulher passa a produzir anticorpos anti-RH. Com essa primeira criança, nada acontece e o problema é com a segunda criança, que é RH positiva. Os anticorpos maternos anti-RH podem passar pela placenta, destruindo as hemácias dessa criança. Naturalmente, se essa mulher aqui for O negativa, ela poderá estar protegida dessa doença. Por quê? Porque se essa criança aqui for A ou for B, quando essas hemácias, né, positivas A ou B entrarem em contato com essa mãe, se essa mãe for O negativa, ela tem anticorpos anti-A e anti-B no seu plasma, reagindo contra as hemácias daquela criança e não deixando essa mãe sensibilizar. Mas esse é um caso específico, tá? Bom, então a nossa aula de hoje era sobre isso, sobre os tipos sanguíneos. Espero que vocês tenham gostado e a nossa próxima aula será uma aula prática sobre tipagem sanguínea. Muito obrigada, deixem os seus likes, os seus comentários e qualquer dúvida, estou à disposição.